assistindo. Nós estamos em mais um episódio do Todas e Mais Uma. E hoje nós vamos fazer a análise de tudo que nós conversamos juntas, tanto no Instagram quanto aqui também no YouTube, através das nossas entrevistadas que trouxeram as experiências delas como mãe solo, as vivências, os sentimentos, enfim, todos que compartilharam conosco e fizeram com que a gente aprendesse um pouco a realidade de mãe solo. Hoje nós estamos com Priscila Weiler, nossa especialista que vai fazer a análise do assunto com a gente. E eu gostaria muito que vocês, de fato, comentassem, deixassem a opinião de vocês a respeito do que nós vamos conversar aqui, porque é de suma importância para o nosso entendimento, para a nossa compreensão a respeito do assunto mãe solo e de todos esses sentimentos que elas colocaram como enfrentamento na realidade de maternidade solo. Priscila, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade. A Priscila, ela é psicóloga e está à frente na equipe de prevenção ao acolhimento de crianças e adolescentes. É um pouco desse assunto de uma forma mais profissional, dessa questão familiar, dessas situações, dessas condições familiares onde as mães solos estão inseridas. E ela vai conversar com a gente primeiro. Eu queria que você explicasse pra gente o porquê, como se deu o termo mãe solo. Bom, mas primeiramente eu acho importante nós fazermos uma análise um pouquinho histórica, né, da questão de maternidade, paternidade, da parentalidade, né? Quando fala em mãe solo parece que é um termo tão comum, tão atual, né? Parece que é uma realidade contemporânea. Sim. E se nós pararmos para analisarmos, não é bem assim, né? Porque mãe solo, primeiro que muitas pessoas acham que o termo mãe solo é similar à mãe solteira, né? Primeiro que mãe solteira não é nem duas palavras que devem estar juntas, né? Porque mãe, maternidade é uma coisa, solteira é estado civil. Então é mãe, ponto final, é solteira, ponto final. Qual que é se é mãe? Sou mãe. O estado civil é outra pergunta. E a questão da maternidade solo é mais abrangente, por quê? A maternidade solo é quando uma mãe ela exerce essa função, porque ser mãe é uma função, né? Assim como que função? E que grande função, né? Então é uma função que ela exerce ela exerce ou com a ajuda parcial do pai, né? E aí a gente traz também outro conceito, que é a questão da parentalidade. A parentalidade, para a psicologia, é uma função também, que está relacionada à questão dos pais, né? É uma função de uma pessoa dedicar-se a outra, propiciando um desenvolvimento integral para aquele ser, para aquela criança. Certo. Quando a gente fala em desenvolvimento integral, a gente fala de questão física, emocional, mental, social, atender a criança naquilo. Então é o dedicar-se, a parentalidade, né? E o genitor, que é diferente do pai, genitor é o que gera, assim como a genitora, e já o pai, de novo, a gente volta para a função do cuidar daquele, então a gente vê uns 50%. A partir toda uma estrutura, né? Isso. O pai, é uma estrutura. E quando a gente vem na questão parental, dessa função parental, a gente entra com uns 50% da mãe e 50% do pai. Responsabilidades, tanto é que o direito, ele vê isso, né? Aquele vínculo jurídico com a criança, e tem que ter essas duas funções, no caso ali, estabelecidas, né? A não ser, claro, as mães ou os pais que já se planejam para exercer essa função de maneira solo, sozinhos, né? E aí, quando nós falamos da questão da maternidade solo, a gente tem que lembrar de tudo que foi construído, né, culturalmente, né? Há algumas décadas atrás, nós tínhamos uma modalidade de família, né, que era tradicional. Pai, mãe, filhos. Pais ausentes, os pais se dedicavam ao trabalho, em casa eram vistos como aquela figura hierárquica, como provedor do lar, o que aplica a disciplina nos filhos. As mães eram quem? As que cuidavam e as que ficavam em casa, era o afeto, era o colo, era a que oferecia a comida, era essa a nossa realidade lá atrás. E com as mudanças sociais e tudo que foi acarretando, hoje nós temos outras modalidades, né? Tanto de família quanto a realidade, o papel social da mulher mudou muito, né? Hoje a mulher não é mais mãe dona de casa, aliás, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é estudante, ela é mulher ou ela tem um namorado e ela é a mãe. Ela é malabarista, como eu brinco, porque é muita coisa, né? Isso. Muita coisa. E como mães solos, dentro da área da psicologia,
Como você enxerga essa questão de quando a maternidade ela é dividida de alguma forma? Qual o cuidado dessas mães? Qual o cuidado também desses pais para que isso não afete de uma forma muito maior o psicológico dessas crianças? Como lidar com isso? Uhum. Laís, quando as funções são estabelecidas, cada um cumpre o seu papel, ninguém se sobrecarrega. Sim. Tudo flui tranquilo, tudo flui naturalmente, sem pressão, ninguém tem prejuízo nenhum. Agora, quando um falha, é claro que vai sobrecarregar o outro. Se a gente abre uma empresa agora, 50% de função minha, 50% de função sua. A partir do momento que eu começo a parar de exercer a minha, eu vou sobrecarregar você. Sim. E na relação parental dos pais, é isso que acontece. O que acontece também muito frequentemente? Os pais, eles não conseguem desvincular a questão do cônjuge, do ex-cônjuge, e aí é o que dizem, né? É o pai que separou do filho junto. Isso não deveria acontecer, é o relacionamento amoroso que acabou. A função parental, ela pode, deve e dá sim para continuar sendo exercida. Sim, e acontece isso muito também, da questões de maternidade solo, vivendo o casamento, né? De mães que vivem com o cônjuge e se deparam com a maternidade solo. Justamente pelo que você colocou, né? De não entender que essas funções precisam ser divididas dentro do lar. Você pode falar um pouquinho pra gente a respeito dessas situações? Sim, e isso é onde a gente vê também muita questão cultural, que a mulher se adequou à realidade, hoje ela é provedora, ou se não dividem as contas ali. Sim. Então a mulher ela adquiriu 20 funções e mais algumas, né? Exerce essas e o homem a gente vê com aquele pensamento arcaico. O homem a gente vê ele ainda com aquele pensamento de que o papel dele quanto pai é o provedor. Sim. E dentro desses contextos todos, a gente queria falar um pouquinho sobre alienação parental. Qual o cuidado para que isso não aconteça, né? Principalmente em relação a essas mães que são mães solo, né? E precisam talvez dividir com a família do genitor. Então, elas dividem essas realidades muitas vezes nem com o próprio genitor, mas com as famílias, os familiares, os parentes, enfim. Como você vê essa situação da alienação? Sim. A alienação parental, ela ocorre quando um dos pais, desses genitores, eles manipulam psicologicamente a criança. Como que eles fazem isso? Às vezes, inconscientemente, pelo próprio turbulhão de sentimentos e de situação difícil que está vivendo, acaba fazendo isso sem perceber e sem se dar conta do prejuízo que ele vai acarretar naquela criança. Sim. Então, começa a falar mal do pai, às vezes conta aquela verdade nua e crua para a criança. O seu pai abandonou a gente, o seu pai nunca gostou da gente. E isso vai acarretando danos psicológicos gigantescos para a criança, né? A criança vai crescer com baixa autoestima e o sentimento de culpa. Então, para uma criança ela lidar com o sentimento de culpa de que ela acabou com o relacionamento dos pais, de que o pai não gosta dela, né? É muito preocupante. Sim. Então, sempre que uma criança trazer essa demanda, né, de por que o meu pai não visita, por que o meu pai é ausente, é bom sempre a gente primeiro esperar que ela traga essa demanda. Quando ela trouxer, vamos pegar a realidade do pai. Ele mora em outra cidade? Filho, seu pai, ele mora em outra cidade, é longe, é difícil para ele. Por quê, Laís? A criança, ela vai ver quem é o pai dela, mas ela tem que ver sozinha. Sim. Nós não podemos interferir nisso. Então, ela vai conhecer o pai dela na hora que ela tiver maturidade para isso, na hora que ela estiver preparada para isso. Então, é na hora dela. Não adianta a gente forçar, tem que falar a verdade. A gente tem que ser sincero, só que a gente também tem que respeitar a idade da criança, o nível de compreensão dela, o preparamento psicológico dela, se ela já está tendo essa condição ou não, senão vai gerar prejuízos. Então, é sempre esperar esses sinais da criança. Certo. E você também falou a respeito de sentimentos, né? Essas mães solos que conversaram conosco durante todo esse processo, esse agosto de mãe solo, né? No conhecimento meu com elas comigo, e a gente foi trocando as figurinhas. Elas colocaram muito a respeito dos sentimentos que elas lidavam em todo o processo de maternidade, desde a gestação e até o puerpério. E elas colocaram muito o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição que elas conviveram, né, em relação ao genitor. Você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Como é
a psicologia enxerga essa situação do sentimento de abandono dessas mães, lidando ali com os filhos, né? Como não transmitir isso, como trabalhar com esse sentimento de medo de não dar conta. Primeiramente, não é nada fácil, né? Não é nada fácil. O período da gestação já é um período complexo, os hormônios se alteram, tudo se altera. Então, lidar com uma situação dessa, de um abandono, de uma rejeição, a mulher já por si só está mais frágil, né? Ainda lidar com isso é um boom. Sim. É um boom mesmo. Então, tem que tentar se fortalecer, né? Infelizmente, buscar rede de apoio quando tem é muito importante, né? Fortalecimento emocional. É aquela situação, a gente tem que estar forte para conseguir cuidar do outro, né? Uma pessoa que não está bem consigo não vai conseguir lidar bem com o outro. Sim. Então, tentar se restabelecer para passar essa segurança, porque a gente tem que lembrar também que para elas é muito difícil o sentimento de rejeição, de abandono, e que daqui a pouco quem vai estar sentindo isso também pode sentir essa criança, né? Então, o jeito que a mãe lida com essa situação, por mais difícil, por mais dolorosa que seja, vai influenciar como a criança vai ver essa situação, né? Se para a mãe foi uma coisa superada, está um pouquinho mais tranquilo de lidar, ela vai conseguir passar essa segurança para a criança também, lidar com essa ausência, né? E quando a gente fala também da questão de mãe solo, a gente tem que pensar na questão de uma injustiça, porque não é justo uma pessoa assumir a responsabilidade do outro, e além de tudo a culpa sobra para a mulher, porque além dela passar dessa situação de abandono, de rejeição, de ter que dar conta de tudo sozinha, ela ainda é julgada, né? Ela ainda é muitas vezes rotulada até dentro de casa. Sim, então, os próprios familiares, né? É uma questão social, como a gente tem colocado, e isso acarreta nelas um sentimento triplicado de culpa nessas situações, né? Porque elas recebem cobrança em todo o seu envolto. Talvez entram até com, que a gente falou bastante sobre os palpites, né? Que ajudam muito mais dando palpites do que, de fato, atuando ali no auxílio a essas mães. O que você está precisando, como eu posso te auxiliar. Exatamente. Mas em vez de olharem elas como o que de fato aconteceu, foi uma gravidez, às vezes não planejada ou até planejada, mas enfim, acabou um relacionamento, o homem separou não só da mulher quanto do filho, aí vai o dedo apontando para a mulher, em vez dela ter essa ajuda que ela tanto precisa, que seria fundamental. Um olhar generoso, né? Um olhar generoso. E dentro de tudo isso, nós conversamos um pouco a respeito de festa dos Dias dos Pais nas escolas, né? Que são situações que, de fato, não se contextualizam mais com a nossa realidade, que são outras formações familiares. Você pode falar um pouquinho pra gente dessa experiência para as crianças, que a gente olhando as crianças agora? Sim. Primeiro que eu acho que não deveria mais nem ter, né? Festa Dia dos Pais, Festa Dia das Mães. Tem já bastante escolas que já estão adotando a festa da família. Ótimo. E no bilhetinho eles ainda mandam para familiares ou quem cuida da criança, porque família é isso, pai e mãe é isso, é aquela figura, no caso a mãe é figura feminina, no pai figura masculina que cuida, que se dedica, que prioriza aquela criança, né? Então muitas crianças têm aquele pai que não é o genitor, que é o padrasto, que é o avô e tudo mais. Então, como a gente lidar quando tem essas escolas que ainda não se adequaram à nossa realidade atual, como que a gente vai fazer isso? Semana do Dia dos Pais, eu já vi muita gente que não manda a criança, ou também da mãe, porque a mãe já faleceu, não manda a criança naquela semana inteira, porque geralmente nas escolas ficam assim, né? Como que a gente pode trabalhar com a criança? É uma ótima estratégia, na verdade, parece que é o boom, que é o vilão, mas isso a gente pode ver como uma ótima estratégia para a criança ressignificar o que é um pai. Então, se ela tem uma figura masculina, de cuidado, de apoio, que está sempre com ela, de preocupação, a gente pode fazer toda essa festividade para quem ela vai dar esse presentinho, esse cartãozinho para aquela pessoa. Então, que seja o avô, que seja o tio, para aquela figura masculina. Não tem, é a mãe. Quem que exerce esse cuidado também? É a mãe. Então, isso daí a gente já começa a trabalhar com a criança, com o lúdico, o real significado do pai. Então, a criança a gente tem que trabalhar com ela completamente no concreto, porque o abstrato ela não vai entender. Então, aos poucos, a gente vai falando, mas o pai é aquela figura que está cuidando e tal também, então por que não dá para ele? Se a criança aceitar, legal, leva o vô na festinha. Porque o que acontece? Aí, se a gente tira a criança daquilo ali, a gente não vai estar ensinando ela a enfrentar aquele problema, aquela situação. E aí, lá na frente, sim, ela vai ver como um problema, né? A fase da gente ajudar a criança, um ser humano, a enfrentar problema, a lidar com essas situações mais complicadas é na infância. Por quê? Aí, quem que vai ser o apoio dela é a mãe.
Sim, vai ter esse respaldo. E as mães, de fato, têm assumido isso, né? Têm ido, as formações familiares, elas já estão muito diferentes, né? Sim. Do que veio por uma situação social habitual de que tem que ser o pai, a mãe e os filhos, no caso. Hoje também já se configura a família de várias outras formas, né? Existem famílias formadas por 2 pais, por 2 mães, só pela mãe com os filhos, né? E isso, de fato, acessa de quem cuida, né? Quem cuida de mim poderia ser, exatamente. Né? Que as mães solos que sim merecem essa supervalorização, mas o que a gente vê? A supervalorização são os pais de final de semana, os pais que pegam a criança uma vez na semana para levar na sorveteria, é o ótimo pai, é o super pai, né? Chega a ser cômico. Porque a gente estava até conversando sobre isso, algumas matérias na data dos pais surgiram falando a respeito desses super pais que cuidam no final de semana. Gente, poxa, né? Vamos entender que isso de fato é o seu papel. É a sua obrigação, né? É obrigação, né? Então, se ele cuida do filho, às vezes vê assim, nossa, você viu, a fulana, eles separaram, e ele que tá cuidando, nossa, aí já detonam a mulher e ele é... Não, ele é pai, está cumprindo a obrigação, o dever dele de pai. Exatamente. Né? De pai. E é importante a gente lembrar que essas mães, antes de tudo, antes de se tornarem mães, de nascer uma mãe, essas mães são mulheres. Perfeito. Né? E elas têm o direito delas, assim como esses homens, né, têm o direito deles. E a gente precisa respeitar isso de uma forma, sim, mais empática, né? Ao invés de colocar um olhar tão crítico em cima dessas mulheres que assumem um triplo papel dentro das suas formações. Se não mais, né? Exatamente. E outro dado estatístico também que eu acho importante da gente lembrar é mais de 50 milhões de crianças no Brasil não têm nem pais registrais, que é no documento. Então é um número assim muito alto, né? Fora daquelas que têm o pai no documento, mas também não recebem nenhum contato, às vezes nem conheceu, nem conhece. Apenas o nome, né? Apenas o nome. Eu vi um artigo, Laís, inclusive, que retrata tudo isso que nós estamos falando. Mãe solo, uma realidade de mães potentes e pais ausentes. Não precisa ter mais nada. Né? Exato. Esse título por si só já é muito autoexplicativo e nós não podemos esquecer disso. Então, atrás de uma mãe potente, de uma mãe solo, tem os pais ausentes, tem os pais que não estão exercendo a sua obrigação e não é o não, é a obrigação. Do seu papel, né? Da sua função, da sua obrigação, da sua participação, que é de fato algo que nem precisava ser lembrado, né? Nem precisava ser incentivado. Não, deveria ser natural. Exatamente. Deveria ser natural. E com isso daí acarreta. A mulher vai ficar sobrecarregada de funções, vem o sentimento de culpa, porque é claro que vai dar uma falhada ali, uma falhada aqui. Com o sentimento de culpa, ela também é muito presente a questão do eu não tenho tempo para o meu filho. Mas é claro que não vai ter tempo para o filho, tempo de qualidade, tá? Sim. Porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que ser mãe. Então é claro que ela vai estar um pouco ausente. Tudo que não deu para fazer no tempo que estava ausente, dá para se recuperar. Perfeito. Olha só, gente. Essa é Priscila Weiler, esteve com a gente hoje no último episódio da nossa série de Mãe Solo do mês de agosto. Eu quero agradecer você, Pri, eu que agradeço. Pelo seu tempo, pela sua solicitude de estar com a gente aqui no Todas e Mais Uma. Eu que agradeço e parabéns pelo programa, pela iniciativa. Obrigada. E olha, um beijo para vocês que estão nos assistindo, um beijo para vocês, Mãe Solo também, muita gratidão por tudo que vocês me ensinaram durante esse mês de agosto, por todo o crescimento que eu tive também em relação à minha visão para com todas essas mães, né? De fato, a gente precisa sim levantar bandeiras que não sejam as nossas, porque a gente precisa se colocar uma ao lado da outra, para que tudo isso de fato seja modificado. Isso que gera mudanças. Né? Exatamente. Muito obrigada para todas vocês que estiveram com a gente. Um beijo, todas e mais uma. Estamos juntas sempre. Não se esqueçam disso. É um hashtag Sextou e eu espero vocês todas as sextas-feiras. Agora com o nosso tema de setembro. O que será, hein? Espero vocês todas e mais uma.